Então, start, como nosso amiguinho aqui. Nós vamos conhecer, então, os geometric solids. As formas sólidas. Por que elas são sólidas? Porque a gente vai perceber, ó, vamos antes de fazer a explicação do sólido, vamos remember, como o Batman está fazendo ali, eu estou fazendo a minha barba. Remember, vamos relembrar as geometric shapes da last class, as nossas formas geométricas da última aula. Então vamos ver aqui rapidinho. Circle, cube, diamond, heart, hexagon, oval, pentagon, rectangle, sphere, square, star, triangle. Vamos usar o Google Tradutor. Vamos fazer com essa palavra aqui. Eu copiei ela ou eu digito. Ó, vamos botar aqui e vamos ouvir. Ok? Rectangle. Ó. Rectangle. 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 E a gente tem essa palavra angle aqui. Que também tem no triangle. Triangle. Vamos botar ali para ver também, né? Não custa, a gente não... Quando a gente está aprendendo, não tem pressa. Ok? Triangle. 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 Certo? Ok. Esse assunto, eu acho que é importante que a gente divida ele em three parts. Three parts. Em três partes. Vamos dividir os geometric shapes em três classificações. Rounded, square e triangular. Triangular shapes. Então, as formas arredondadas, as formas quadradas e as formas triangulares. Nessa aula nós vamos estudar as rounded. E nas próximas aulas nós vamos ver essas outras duas. Então, as formas redondas, rounded, as formas quadradas, square. Vamos pegar essa palavra aqui no nosso Google Tradutor para a gente não errar na pronúncia. Triangular shapes. Ok. Aqui, né? Então, essa aqui, por exemplo, é um square shapes. É um geometric shape. Por quê? Porque tem altura, porque tem largura e porque tem profundidade. Ok? E é um square porque é quadrada. Nessa classe, nós também vamos ver o solid and flat rounded geometric shapes. Então, nós vamos ver as formas, as formas geométricas, formas geometric shapes, rounded. Então, as formas geométricas, agora aqui a gente tem que espelhar tudo. Formas geométricas arredondadas, que elas podem ser solid ou flat. Solid ou flat. Agora a gente vai ver o que é esse flat. E aqui a gente consegue já ver a palavra sólido, certo? Então aqui, por exemplo, nós estamos vendo que tem... se a gente pensar em cada um desses círculos aqui, vamos esperar a contagem retomar aqui e vamos perceber, quando tem um círculo só, ele é flat, ou seja, ele tem altura, ele tem largura, mas ele não tem profundidade. Começa a se ter profundidade quando um círculo vai em cima do outro, porque aí começa a ter profundidade, começa a ter um topo e um fundo. Então, o que acontece? Pegando a nossa tela do computador aqui, a tela tem altura, ela tem largura, e se a gente pensar lá naqueles objetos que estão aparecendo lá, o meu dedo está indo lá atrás, profundidade, certo? Então, os flats, eles só têm, deixa eu trazer um pouquinho para trás, altura e largura, certo? Quais desses flats, ou seja, que só tem altura e largura, nós vamos ver. É só retomando, né? O circle,
Então, ele tem altura, eu posso saber qual é o tamanho, a altura desse círculo, e eu posso ver qual é a largura desse círculo, certo? Mas eu não consigo ver a profundidade dele porque ele é plano, ele é achatado, flattened. Lembra lá do flattened, the curve, achatando a curva? Agora, oval também, eu consigo medir a largura dele e a altura dele, mas eu não consigo medir a profundidade, porque ele não é solid, ele não é sólido. Temos também o heart, né? Aqui a gente tem um movimento bem interessante. Heart, ele tem altura, esse coração ele tem altura e ele tem largura, ok? Agora nós vamos ver, ó, solid rounded geometric shapes, as formas geométricas arredondadas sólidas, ou seja, tem altura, tem largura e tem profundidade, né? Profundidade, ó. Eu vou me afastando e eu vou me aproximando. Profundidade, ó. Aproximando. Profundidade. Ok? Quais são aqueles que são solid ou 3D? Three dimensions. Tem três dimensões. O que seriam as três dimensões? A primeira dimensão é a altura, a segunda dimensão é a largura e a terceira dimensão é a profundidade. Aqui a sphere ela tem profundidade, certo? Profundidade, ok? É um objeto, o que é uma esfera? É um objeto geométrico num espaço tridimensional, ou seja, num espaço que vai estar em três dimensões. Vai ter altura, vai ter largura e vai ter profundidade, né? A sombra aqui a gente vê a profundidade. Ou seja, é uma esfera, a esfera é um círculo em espaço tridimensional. Então, se é plano, círculo. Como é em três dimensões, é um sphere, ok? Se você quiser, ó, aqui eu deixei para vocês, clicando nesse íconezinho aqui, você vai poder ver um vídeo de uma esfera, né? É um planeta onde você vai percebendo o movimento. Então, se você clicar aqui, você vai ver, né? Depois volte para essa aula aqui. Ou depois leia primeiro e depois veja o vídeo, tá? Nós temos aqui também movimento, então nesse vídeo eu vou mostrar o movimento, aqui também tem o movimento da sphere, e um objeto que é esférico, sphere é marble. Marble seriam as bolas de gude, que são spheres, ok? Agora nós vamos ver um sólido que ele é similar ao sphere, só que ele tem uma coisa, ele é parecido, mas ele não é igual. Olha que estranho que ele é. O que você consegue perceber? Se nós vermos uma esfera e esse objeto aqui com bastante distância, né, nós talvez vamos achar que esse segundo objeto ele é redondo, mas na verdade, se você observar, ele tem hexagonais. Ele é formado por hexagonais, ok? O que são esses hexagonais? São aqueles objetos, aquelas formas geométricas que têm nesse caso aqui, ó, por exemplo, nesse é um pentagon. Nós temos um lado, dois, três, quatro, cinco, porque tem cinco lados, um pentagon. Pentagon. E aqui, esse aqui já é um outro formato. E aí ele é um hexagon, porque ele tem seis lados, ok? Então ele é formado por esses dois tipos. Olha esse nome. Esse nome, ele já é difícil falar em português. Em português é icosaedro. Em inglês, vamos lá no Google Tradutor, ele vai nos ajudar. Ó, vou botar aqui e ele vai nos falar. Icosahedron. 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 Mais uma vez. Icosahedron. Icosahedron. Certo? Percebe que utilizando o Google Tradutor, você já sabe o significado aqui embaixo e também vai ter a pronúncia. Utilize e determinadas palavras, algumas palavras, eu tenho até como é que seria o som delas. Então, ó, icosahedron, certo? Aqui a gente tem a representação do som para ser produzido. Ok.
Icozoedo. Mas é um nome estranho. O que você acha? Não gostei. É um nome muito matemática, né? Mas ele tem um nome mais popular. O nome mais popular é buckball. 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 Certo? E vamos ouvir lá, né? No Google Tradutor. Aqui. Buckball. Buckball, certo? E aí tem diversos formatos, né? A gente consegue perceber ele. O que que acontece? Ele é formado por formas quadradas, ele é composto por formas quadradas, mas essas formas quadradas juntas formam tem um formato arredondado. O que que é um buckball? Aqui a gente tem a explicação. Na geometria, né, esse assunto que a gente está estudando é geometria, só que em inglês. O buckball ele é um solid em 3D, então ele é sólido em 3 dimensões. Por que 3 dimensões? Altura, largura, profundidade. E ele é formado por 2 tipos de regular polígonos. Os polígonos, ou seja, essas formas que a gente tem ali. Nesse caso, o buckball ele tem 12 pentagonal faces, ou seja, 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. O que seriam faces? Seriam a frente desses objetos, ok? Aqui nós temos mudando o formato, né? Esse aqui é o pentagonal, que ele chega e vira 5, ok? E nós temos aqui o hexagon, fez 6 lados. Desculpe, 6 linhas que formam esse hexagon. Então é formado por esse tipo e esse tipo. O que é um regular polígonos? São esses objetos que eles mantêm formas similares geométricas, ok? Aqui tem diversos tipos, só para você te ilustrar. Possuem todos os lados com o que então regular polígono, todos os lados com medidas iguais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui medida igual, se eu pegar cada uma dessas linhas que são formadas, elas vão ter a mesma medida quando formarem um objeto, um polígono, certo? Aqui, cada um você vai pegar. Se você quiser ver um polígono, você clica aqui e pode ver, certo? Não só depois volte para a aula. Esse buckball também é um tipo de geometric shapes, solid geometric shapes, usado muito para biologia, para a área de ciências, ok? Então temos o buckball. Um famous buckball é o soccer ball, a bola de futebol. Lembrando que soccer é o futebol jogado com os pés para os americanos. Para os ingleses é football. Aí seria o nosso futebol também. Mas o futebol em inglês dos Estados Unidos é relacionado ao futebol americano, aquele jogado com as mãos. Temos também agora o cylinder. Cylinder, nosso cilindro. Então, aqui a gente vai observar o cilindro. Ele vai mudando a forma, né? Ele chega a ficar plano, mas na verdade ele não está plano, porque a gente só está vendo por cima. E aqui a gente tem altura, largura e profundidade. Aqui também temos outro cylinder, né? Aqui para você observar. Ele tem profundidade, porque ele tem a parte da frente, ele tem a parte de dentro. O que é um cilindro? Uma forma geométrica tridimensional em 3 dimensões, formada por 2 bases circulares. O cilindro tem uma base circular aqui e outra base circular aqui. E bases que ligam essas 2 formas. Então, as linhas que ligam esse círculo aqui para o círculo de baixo, ok? Aqui temos um vídeo também do cilindro, recomendo você dar uma olhadinha. Um famous cylinder is soda cans. Soda cans, que seria as latas de Coca-Cola. As latas de Coca-Cola, desculpe,
Latas de refrigerante, elas são cylinders, no formato de cylinders, que diversos tipos, né? Aqui são os refrigerantes mais tomados nos Estados Unidos. Alguns deles a gente tem no Brasil, outros não, certo? Agora vamos ver uma forma chamada Taurus Shapes. Vamos ver só a pronúncia aqui para a gente não fazer a aula errada. Taurus Shapes. Taurus. Taurus Shape. Então, é essa forma aqui de rosquinha, né? Touro, né? A gente tem essa pronúncia em português. Cuidado para não botar um U aqui, porque aí ficou animal. Touro, touro, né? Ou touro. Né? Ninguém fala touro, mas nesse caso é importante falar certo o touro, certo? O nome dessa forma em português é parecida com o inglês. Que elas têm, essas formas geométricas são tudo normalmente derivadas da língua grega, que é onde se estudou, o início do estudo da geometria foi na Grécia Antiga. Então, esses nomes eles vêm dessa época. Aqui a gente tem a forma e aqui mostrando a profundidade. Então, temos altura, largura e profundidade, né? O que é importante no torus é essa questão dele ter essa superfície e ter um vão no meio, ok? É uma forma geométrica de dois círculos, né? Nós temos dois círculos, um círculo interno, um círculo externo, né? E aí temos um famous object, nesse caso, lifebuoy. Vamos ver essa pronúncia aqui, que é o nosso salva-vidas. Boia de salva-vidas. Lifebuoy. Lifebuoy. Aqui, esse buoy é provavelmente de origem francesa, porque a língua inglesa teve influência da língua francesa também, tá? Lifebuoy. E aí nós temos a nossa boia de salva-vidas, que é um Taurus. Taurus. Temos um vídeo também do Taurus, se você quiser. E agora temos ele é parecido com o touro, né? Taurus, que é o ring shape, que é o anel, ring shape, a forma de anel. Qual é a diferença? Que aqui o Taurus ele é arredondado, totalmente arredondado, e o anel ele tem partes que são planas mas também mantém a profundidade. É como se fosse dois ovais com um buraco no meio ligados entre si, né? Sem ter o arredondamento aqui. O anel é uma forma de dois círculos com o mesmo centro. Então, o centro de tudo isso aqui é o mesmo para tudo, né? E nós temos o famous about ring, wedding ring, o anel de casado. Wedding ring, o anel de casado. Finalmente vamos conhecer a última forma geométrica arredondada sólida dessa aula. Então, a gente está chegando no final dessa aula, né? Então, nós estudamos shapes, as formas, geométrica, as formas geométricas, rounded, as formas geométricas arredondadas. E além, elas podem ser flat ou solid. Então, elas podem, nesse caso, então, finalmente a gente vai ver a última forma, que é uma forma geométrica arredondada sólida ou 3D, 3 dimensions, 3 dimensões, que é o nosso famoso cone. Vamos ver a pronúncia aqui para a gente não ter dificuldade e treinar também o uso do Google Tradutor. Cone. Cone, certo? Que é o cone. E aí você já percebe que ela é arredondada ainda, mas está quase se transformando numa forma square, quase uma forma triangular, uma forma triangular, né? Quando é triangular tem esses cantinhos assim. O cone possui uma base circular, ele é formado por um círculo,
formado por segmentos de reta que tem uma extremidade num ponto em comum. Então, começa num círculo e todas as linhas se dirigem a esse ponto aqui na altura, o ponto onde todas as linhas se conectam. Começa num círculo e cada uma linha sobe até chegar nesse ponto final. Também temos um vídeo aqui sobre o cone. Traffic cone. Traffic cone, um famous, é um cone de trânsito. Aqueles cones de trânsito em casos de desvio de estrada ou coisas do gênero, certo?